Quando eu encontrei a dança, nossa, foi uma coisa muito especial, porque eu consegui já encontrar uma profissão tão cedo assim, que é uma coisa que eu gosto mesmo, é uma coisa que eu amo fazer de paixão. É muito lúdico na nossa cabeça querer ser bailarino profissional. Você nem sabe o tamanho que vai ser a batalha até chegar lá. Mas eu queria. Você ser primeiro bailarino é o total reconhecimento, não só da sua vida, não só do seu trabalho, mas principalmente da sua escolha. Comecei a minha caminhada aos 12 anos e eu já sabia o que eu queria assim mesmo. Com 16 anos hoje eu vejo que é isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu me acho esforçado por estar aqui todos os dias em busca de um sonho, que não é nada fácil, é muito difícil. Esse sonho da dança, para quem dança sabe, é muito difícil mesmo conquistar seu lugar na dança. Eu acho que todo menino que começa a fazer balé nunca começa tipo, eu quero fazer balé, eu quero ser tipo, assim, eu acho que ele sempre pensa, você vai passando por várias situações assim para você amadurecer sua cabeça, seu psicológico também, porque a dança também é muito psicológica. Fazer uma aula de street com um amigo meu, ele mora aqui perto, ele me chamou pra mim assistir a aula dele. Eu vim, né, fazer aula de street, aí eu vi a barra e tal, eu comecei a colocar a perna na barra. Aí eu olhei, né, porque foi uma aula avaliativa, né, pra ver quem ganhava a bolsa, eu olhei e falei pra ele assim, você gosta de balé? Você já fez? Eu não quero não, isso daí é coisa de não sei o que, aquele preconceito todo. Falei, não quero não, obrigada. Eu falei pra ele assim, se eu te der uma bolsa gratuita de street, você faz o balé também? Você pode fazer com tudo sem pagar nada. Falei, então tá bom, né? Costumo dizer que a dança sempre veio atrás de mim, sempre me acompanhou, sempre me achou. Eu só ia lá e dançava. Era muito grande na minha cabeça pensar em ser um bailarino profissional. Vocês não têm ideia do quanto era grande isso pra mim. Tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida, eu sonhei exatamente como eu tô vivendo. Quando eu entro naquela companhia, quando eu vejo aquela sala de aula com vários bailarinos profissionais, que eu penso, eu sou bailarino profissional mesmo, né? Eu consegui. Cara, não tem como não abrir um sorriso, não tem como eu ficar triste, não tem tristeza no mundo que seja maior do que isso, não tem. Eu já tinha tentado a competição do Genê, né, que é uma competição super difícil, eu fui lá na Bélgica, ganhei medalha de bronze, tudo, e não virou nada para trabalhar lá fora, né? Na época eu tinha 18 anos, e aí eu continuei me esforçando, continuei trabalhando, tudo. Quando eu estava com 20 anos, eu pensei, meu Deus, né, as dificuldades começam a bater na sua porta, a sua mãe começa a virar para você e falar, você não vai ajudar em casa? Né? 20 anos você não tem mais idade para ficar por aí sem dinheiro, a responsabilidade bate na porta, simples. Quando você fica de maior, assim, quando você vai ficando próximo dessa idade dos 18 anos, já vem aquela cobrança já de, você tem que trabalhar, que você tem que começar a ganhar dinheiro, que você tem que dar o seu salário e tal, procurar uma faculdade, porque a dança não dá dinheiro. Isso você só não ouve só dos seus pais, né? Você ouve na escola diariamente, assim. A minha relação com o balé é muito grande, não teria como eu me desfazer disso. Eu acho que o balé é parte de quem eu sou. Quando você senta para assistir o balé, você vê que não é só as pessoas se mexendo. Tem sempre uma história por trás, tem um sentimento. Eu acho que desde criança isso foi o que me atraiu muito. Eu acho que para qualquer diretora é um sonho você ter dois bailarinos iguais. Porque normalmente, ainda mais quando você é parte do corpo de baile, a intenção é fazer todo mundo parecer a mesma pessoa. Então, se você já tem esse benefício de duas pessoas que são fisicamente iguais, que têm a mesma técnica, eu acho que é uma grande vantagem.
Quando eu tinha, por volta dos meus 13 anos de idade, a gente tinha um professor aqui na academia que agora já faleceu, o nome dele era Jorge Pen. E ele teve uma conversa séria comigo, com o meu irmão e com os meus pais. E ele falou que realmente a gente tinha muito talento, mas se a gente quisesse seguir uma carreira, meus pais tinham que começar a se preparar que a gente ia ter que se mudar para algum outro país, para provavelmente estudar fora, para conseguir um trabalho fora. Porque a dança no Brasil, infelizmente, até hoje ainda não seria o suficiente para suprir as nossas necessidades como bailarina. A minha família, graças a Deus, sempre me apoiou muito. O meu pai no começo, não muito, né? Porque é muito difícil pro meu pai, claro. Esses dias engraçado que ele estava me contando, que ele falou pra ele mesmo assim, né? Ele falou, meu filho quer ser bailarino. Como, né, que eu vou lidar com isso? E aí ele falou que ele ia bastante na igreja, ele pedia muito pra Deus mostrar o porquê que logo o filho dele queria ser bailarino. Se orgulhar, farei você se orgulhar. Veja que por pior que eu fui, mas você vai se surpreender. Como todo pai, o medo dele era essa questão do dinheiro, como eu ia me sustentar financeiramente e futuramente, né? Porque um jovem com 16, 17 anos já tem que estar com aquele futuro próximo, né, na cabeça. Quando você se torna um bailarino de fato, você deixa de ser um ser humano comum. A gente mesmo, dentro do teatro municipal, a gente fala muito isso. As pessoas que se dedicam ao balé, se dedicam à arte de dançar, elas deixam de ter uma vida fora para viver aquilo. Você vive o balé clássico 24 horas. E se tornar um primeiro bailarino é a realização de todos os sonhos dentro da sua carreira. É você, dentro de uma carreira política, se tornar presidente. Então, quando eu consegui, eu falei, pronto, valeu a pena. Comecei a balé com 18 anos. E isso é raridade, geralmente um bailarino ele começa com 6, 7, 8 anos. Então eu lembro que quando eu decidi falar, pai, eu vou ser bailarino clássico, ele falou, tá, tudo bem, você pode ser bailarino, mas você vai trabalhar no quê? Aí eu falei, pai, eu vou trabalhar com balé clássico. Ele, então tá bom, você quer trabalhar com balé clássico, mas então você tem que estudar alguma coisa. Eu falei, não, pai, eu vou estudar balé clássico, eu vou trabalhar. Isso é o que eu vou ser. Então, quando eu consegui fazer parte, entrar no Teatro Municipal, que eu me tornei funcionário público, isso para ele foi assim, a prova, poxa, meu filho estava certo. Eu sempre tive muito suporte vindo dos lados dos meus pais. Meu pai jogava futebol, então às vezes demorou um pouquinho para ele se acostumar com a ideia. Mesmo a minha mãe, ela sempre teve vontade de dançar, mas ela nunca teve oportunidade. Eu tenho uma irmã mais velha, que é 11 anos mais velha do que eu, que minha mãe levou para aula de balé, que ela durou nem um mês, que ela realmente ela queria jogar bola, não era como as outras meninas e para minha mãe foi realmente uma grande surpresa o fato de eu e meu irmão querer dançar. Desde criança eu sempre gostei muito de música clássica e eu cresci indo pro teatro, né? Eu e meu irmão gêmeo, a gente ia pro teatro toda semana e a gente realmente tinha essa ligação com o nosso lado artístico desde muito jovem. Quanto mais você se doa, né, mais você vai receber em troca e é uma sensação única para o bailarino. Assim, você está no palco, de repente você sentir que está tudo parado, sabe, aquele momento parece que não tem mais nada. É uma coisa que eu tento passar bastante para os meus alunos. Depois que você sentir isso, você vai querer sentir isso em todos os momentos da sua vida. Você consegue chegar no coração das pessoas. Acho que essa é a real função da arte e da dança. Nós bailarinos não somos pessoas comuns, não somos mesmo. Nós somos extremamente diferentes das pessoas que não fazem. Não é menosprezando as pessoas que não fazem a arte em si, né? O balé em si. É porque a gente tem uma educação diferente, a gente tem uma disciplina rígida, com alimentação, com corpo,
com horário. E eu acho que isso faz você ter uma visão diferente da vida. E o bailarino, querendo ou não, a gente está sempre buscando a melhora. Sempre. Tudo que ele vai fazer, ele quer fazer cada vez melhor, da melhor maneira possível. Então, uma amiga minha que ela fala, depois que você entra na dança, você vai pintar uma parede, você não vai simplesmente pintar uma parede. Você vai querer fazer certinho, da melhor maneira possível, com muito capricho. Isso a gente aprende muito na dança. A dança, ela é uma das maneiras mais fantásticas de você levar a arte, sabe? Eu acho que o canto é fantástico, o som, a parte de orquestra é fantástica, mas a dança você não só leva, mas como você demonstra com o que você é de mais humano. Não existe mais nada humano do que o próprio corpo. A dança para mim é a minha vida, é a minha religião, é a minha filosofia de vida, é como eu escolhi viver, é o meu vício. Eu acho que eu não sei como seria minha vida sem a dança. Não necessariamente eu digo a dança na relação de estar dançando, mas estar presente nesse mundo, sabe? Isso é uma coisa que eu não consigo imaginar, como seria minha vida sem. Eu lembro de pequeno, sempre que eu saía da escola, eu ia para a sala de dança e ficava assistindo as pessoas fazerem aula de balé. Aí, com 10 anos, eu convenci a minha família a fazer sapateado. Então, eu comecei com sapateado aos 10 anos. E com 12, eu comecei o jazz. Eu fui para um festival de dança e um dos júris falou para minha mãe, falou que eu devia fazer balé. A partir dos 15 anos, um mês de balé, eu já comecei a participar dos festivais de dança. E com 17 anos, 17 para 18, eu fiz a audição da São Paulo Companhia de Dança e entrei. Foi a minha vida como bailarina aconteceu muito rápida, como estudante, eu diria. Quando eu estava para fazer 15 anos, estava com os meus 14 anos, meu pai falou assim, você tem que fazer Senai. Aí eu, pai, não estou muito afim de fazer o Senai e tal. Não, você tem que fazer, você precisa ter uma outra profissão. Eu falei, pai, sinceramente eu não quero fazer, né? Não, você vai ter que fazer e tal, que vai ser bom para você. Eu falei, tá bom, vai, eu vou fazer. Eu aprendi a gostar daquilo, da engenharia, de fazer as peças no torno, de aprender a desenhar elas, que eu desenho técnico e tal. Eu falei, e agora? Você é engenheiro, né? Ou você bailarino e trabalhar com dança? Quando eu tinha 16 anos, a escola do English National Ballet School veio para o Brasil e fez a primeira e a única audição aberta que eles tiveram aqui. A gente fez uma aula e no fim do dia eles ofereceram uma bolsa integral de estudo pra gente. Foi meio que de uma hora para outra, mas acabou dando certo. Aí a partir do momento que a gente entrou na escola, a gente cursou o curso deles de balé profissional, que dura 3 anos. E durante esses 3 anos a gente dançou com a companhia durante praticamente o tempo inteiro. Desde criança foi sempre o que eu quis por minha carreira e no momento que isso tudo aconteceu, tudo aconteceu muito de repente, mas eu não tive nem tempo de chorar, nem de olhar para trás. Eu estava tão animado que o que eu sempre sonhei ia dar certo, que literalmente eu peguei as minhas coisas, entrei naquele avião e não olhei para trás. Eu com 16 anos, eu nunca pensaria em estar com essa maturidade, não que eu tenha, não que eu sou madura ainda, mas tipo assim, com uma cabeça boa, assim. Porque tem jovens com 16 anos que só pensam em ficar no celular, usam drogas, tá
vai para baile, não sei o quê. Eu acho que é muito difícil ter jovens assim que têm esse foco. Às vezes eu vou num festival, eu vejo meninas lindas, meninos lindos que chutam a perna, giram 10 piruetas, saltam e não tem emoção. Não tem um porquê, às vezes nem sabe o que está fazendo. Sabe o que o coreógrafo fez, tem que virar 10 piruetas nesse momento, subir a perna nesse momento, porque eu quero que você faça isso. Acho que nós, professores, temos que tomar um pouco de cuidado de como nós estamos passando isso para os alunos. Quando um aluno conquista qualquer coisa, é como se você estivesse conquistando. Que tem um pedacinho seu ali que vai junto. A companhia Sara Sotabale me deu todo o suporte, desde a competição de Brasília, que eu fui aqui no Brasil, né? Eu cheguei lá, o diretor do Sara Sotabale School, que foi quem me deu o contrato para ir para lá, ele me ajudando bastante, ele me ofereceu até a casa dele para eu ficar enquanto eu não tinha uma casa para morar. Depois ele me contando, né, que desde quando ele me viu a primeira vez, ele já viu alguma coisa diferente em mim. Lembro que ela até falou assim, e agora? Na premiação ela falou, e agora? O bailarino que vai trabalhar com Sara Sotabale, que vai morar na Flórida, só de falar me dá até um arrepio, que vai trabalhar na Flórida, que vai começar agora em agosto, que está indo embora do Brasil, é o bailarino Wesley Vitalino Carvalho da Silva. Quando eu prestei audição para o Teatro Municipal, para você ter noção, foram 5 dias de audição. E até por uma questão, eu falei, olha, como eu tinha 2 anos e meio de balé, eu falei, olha, eu não vou entrar. Então o que eu fiz? Comprei a passagem, me inscrevi, aquela coisa toda, entrei em um hotel. Durante 5 dias eu fechei a conta no hotel e tive que abrir de novo, porque a cada dia eu fui passando. Então, assim, você imagina, eu me vi de fato entrando no Teatro Municipal, que para mim é a casa de arte mais importante não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil e uma da América Latina. E eu sou o único bailarino hoje clássico e primeiro bailarino que tive a oportunidade de fazer todo o repertório do Teatro Municipal. Eu dancei todos os primeiros papéis. Existem alguns primeiros papéis que só eu fiz. Apesar de ser uma companhia clássica, ser uma arte, nós somos funcionários públicos e nós somos remunerados, nós trabalhamos, nós assinamos ponto, entendeu? Então, assim, temos horário a cumprir, temos ordens e esse tipo de coisa. E essa crise, com a crise do Rio de Janeiro, nós deixamos de receber o salário. Nós chegamos a ficar 3 meses sem salário. E isso, no meu caso, que é muito mais complicado, porque não só eu sou funcionário do Estado e sou funcionário do Teatro Municipal, mas a minha esposa também. Então eram 2 pessoas, minha esposa também é bailarina, ela é segunda solista do Corpo de Baile do Teatro. Então eram 2 pessoas da mesma casa que deixaram de receber, que deixaram de ter, sabe assim, deixaram de ter dinheiro, deixaram de ter qualquer renda. E ver a penúria que fica o bailarino do teatro, que é um concursado, é isso que a gente não consegue, é a única companhia clássica do país. É uma vergonha. Nesse momento, eu cheguei a fazer trabalho de motorista, eu trabalhei, fiz um pouco de Uber e eu comecei a dar aula, entendeu? Que no meu caso, que sou o primeiro bailarino, que tem que estar o tempo todo em função da minha carreira, eu parar com isso para dar aula, para fazer Uber, foi difícil, por mais que eu tivesse uma carreira e uma história. Eu falei, olha, eu sou o bailarino, eu vivo disso, eu vivo da dança e eu tenho essa carreira, mas eu tenho uma família, eu tenho um filho, sabe, de 5 anos, Heitor, e eu tenho uma esposa. Então chegou um momento que eu tive que pesar as 2 coisas e priorizar.
E nesse momento eu peguei a minha carreira, coloquei num canto e priorizei a minha família. A partir do momento que você põe essa carreira de lado, o seu corpo, que é um corpo trabalhado, ele era como se você pegasse um motor e colocasse ele na chuva. Ele vai enferrujando, ele vai atrofiando, ele vai se tornando comum. Então você vai deixando de ser bailarina, você vai perdendo força, você vai engordando. E eu cheguei a engordar 7 quilos, eu fiquei 4 meses parado. Como as pessoas, infelizmente, não consideram, às vezes, a dança um trabalho e, de fato, poxa, quando eu fui fazer um trabalho paralelo, isso se tornou trabalho. Isso, infelizmente, esse tipo de comentário é só, infelizmente, a prova que estamos muito longe de ter, de fato, educação. Então, infelizmente, ele se torna ignorante. Então, de fato, ele só é fruto do meio. E por ser fruto do meio, ele não pode nem ser julgado. Quando você vai para fora desse país, você é reconhecido como um deus, porque você está levando a sua cultura, a cultura daquele país. Por que as pessoas não aceitam o artista? Porque ele ama o que ele faz, ele ama as pessoas, ele ama estar, ele é feliz. E outra, ele trabalha com aquilo que ele ama. Então ele faz muito bem feito. É uma profissão. É uma profissão. Tem que ser melhor. As pessoas perguntam: você dá aula de dança, mas você trabalha em que horas, né? Aqui no Brasil parece que eles veem isso como hobby, não é hobby. A partir do momento que a pessoa tiver a oportunidade de entrar dentro de um teatro e ver o que é, ver a grandiosidade, a maravilhosidade que isso é, e ver o quanto trabalho é dedicado para aquilo acontecer, ela não vai ter dúvidas sobre não só a importância, mas como aquilo tem que ser não só remunerado, como muito bem remunerado, porque nós não estamos falando só de trabalho, nós estamos falando de vida. As pessoas dão a vida aqui dentro. Os corpos artísticos falaram: peraí, o Teatro Municipal é a casa de cultura mais importante que temos hoje. A gente não pode fechar as portas, nós não podemos deixar essa casa fechar. O povo que não cuida da sua cultura é um povo sem identidade, que tem o teatro mais importante do país e um dos maiores da América Latina e do mundo, uma referência nos seus espetáculos de ópera, concertos, de dança. Então nós pleiteamos um espetáculo, os corpos artísticos decidiram fazer Carmina Burana. Ele só conseguiu de fato ser realizado porque os próprios funcionários públicos, mesmo sem salário, mesmo sem dinheiro, tiraram dinheiro do próprio bolso, do que tinha guardado ou que estava ganhando fora, para conseguir vir trabalhar e fazer esse espetáculo de fato acontecer. É uma obra que tem um significado enorme, né? Não só na parte musical, mas também coreográfica. Para mim foi um desafio muito grande. Está sendo, até porque com esse problema grave do Estado, a gente entende que o processo normal de um espetáculo demora de 1 a 2 meses. E como os bailarinos não estão podendo vir trabalhar por causa dessa situação, muitos não têm nem dinheiro para poder vir estar aqui com a gente, né? Eu tive que entender essa situação e às vezes eles apareciam de 2 até 3 vezes na semana no máximo. Então assim, eu tive 2 semanas para poder criar todo esse espetáculo. E a gente vendo essa situação acontecendo aqui, imagina o que não estão passando na cultura em geral. Então assim, é muito triste, porque eu acho que a cultura é a identidade de um povo, né?
público brasileiro, ele é muito caloroso, eu acho isso incrível. Eles são sempre muito carinhosos. Sempre que termina o espetáculo, as pessoas, elas vêm me abraçar, elas vêm conversar comigo. Eu acho isso é incrível, assim. É o tipo de coisa que a gente está começando a criar aqui. Esse tipo de formação de plateia é uma coisa no Brasil que ainda é um pouco distante. Tipo, quando eu danço fora, na Europa, essas coisas, o público da dança lá é muito maior do que aqui. Mas desses anos que eu trabalho aqui, eu tenho visto um crescimento muito grande nisso. E eu acho isso muito importante. E eu acho a minha tarefa como artista investir nisso também, sabe? Nessa coisa de formação de plateia. Eu acho que nós, artistas brasileiros, temos a responsabilidade em relação a isso. Lá fora, onde eu moro, na Flórida, tem espetáculo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem gente no teatro. Os teatros lotam. Segunda, terça, você pode fazer um espetáculo quarta-feira, 10 horas da manhã. Vai encher de gente o teatro. O balé, principalmente na Europa, é muito tradicional. Então você tem um suporte muito grande da companhia que você trabalha. Você tem um contrato que você recebe o seu 13º, você tem o seu plano de saúde. Para eles, o balé, trabalhar como bailarino é um trabalho como qualquer outro. E é uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. Então, às vezes, quando você trabalha lá, você trabalha com pessoas que você consegue sentir a tradição no tom de voz delas. Elas falam com você como se elas fossem o coreógrafo original do balé. É uma tradição que passa de geração para geração. E às vezes eu sinto que aqui no Brasil, porque sempre a intenção foi do bailarino se formar e acabar saindo, essa geração acaba sendo quebrada. Quero conseguir minha carreira lá fora e depois voltar pro Brasil. Com tudo ganho. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Só me dá mais certeza que eu não quero ficar no Brasil. Isso é uma pena, porque dançar no seu país seria, tipo, ótimo. Mas como a gente não tem essa estrutura toda aqui no Brasil, aí eu teria que ir para fora para conseguir. É uma pena, né? E eu não me conformo como é que um bailarino brasileiro, para ele ser reconhecido no mundo da dança aqui no Brasil, ele tem que ter dançado fora do Brasil. Por quê? Isso é uma coisa que eu não entendo. É para você ver como o próprio brasileiro já não valoriza mesmo essa coisa da dança aqui dentro do nosso país. Eu acho que no decorrer do tempo, desses 27 anos de carreira minha, pouco tempo, eu acho que abriu-se mais possibilidades, tanto que os festivais de fora estão de muito olho aqui no Brasil, porque se analisar bem, tem uma escola de dança em cada esquina. Então, o mercado em si de dança é grande. O problema não tem grandes companhias que abriguem depois esses bailarinos de formação. Lá fora, eles amam o talento brasileiro. Eles são loucos, eles são apaixonados pelo talento brasileiro. E como é que o seu próprio país não te valoriza tanto quanto lá fora? Assim, é triste de ver, sabe? Para mim, a responsabilidade é mostrar ao público que no Brasil também pode se fazer balé clássico de qualidade. E para isso eu dependo muito também da estrutura que a companhia oferece, porque exige uma estrutura muito grande para isso. Eu dependo dos meus colegas de trabalho e da harmonia entre a gente, porque afinal é uma companhia de dança, então eu individualmente não faço nada sozinho. Você ser uma das únicas companhias de dança que dançam balé no país tá o tempo todo provando que você pode fazer isso aqui. Você tem qualidade para fazer isso aqui, você tem bailarinos, você tem estrutura para fazer isso no Brasil. Eu ganhei 3 bolsas, uma para Joffrey Ballet, para Washington Ballet e para o Houston Ballet. E eu vou já em fevereiro para Houston, feliz, né? Porque eu consegui realizar o meu sonho de ganhar uma bolsa de estudo, poder estudar fora para aprimorar meus conhecimentos na dança. E para mim eu vou ter que fazer a vaquinha online, fazer festa, para mim conseguir arrecadar dinheiro, para mim conseguir. E eu tenho até fevereiro para conseguir esse dinheiro, então já tenho que colocar a mão na massa já.
Eu me vejo subindo mais um degrau, né? Depois que eu ganhei a bolsa de estudos, ainda falta muitos ainda, né? Nossa, eu tô sonhando mais alto ainda, né? Não quero só, tipo, ganhar a bolsa de estudos, então já acabou. Não, quero conseguir mais coisas, mas eu me vejo subindo mais um degrau, porque querendo ou não, para um bailarino não é fácil ganhar uma bolsa de estudos, principalmente no Brasil, com tanta concorrência que tem. Mas eu espero que um dia um bailarino talentoso aos seus 16 anos não precise deixar virar as costas, deixar a vida deles todas para trás para conseguir seguir um sonho de dançar profissionalmente. Eu espero que um dia seja possível para você nascer no Brasil, você crescer no Brasil e você conseguir ter um trabalho bom e ter uma ótima carreira morando aqui. Por um bailarino ter chegado lá fora, ele tem que querer muito. Ele tem que querer muito morar, para deixar toda a família para trás, deixar, né, o país. Então a gente já vai com uma garra um pouquinho maior, entendeu? Eu acho que esse é o diferencial, porque, igual, eu penso assim, eu já tô aqui fora, olha onde a dança me trouxe. Então eu quero sim voltar para o Brasil e passar o meu conhecimento para outros bailarinos, ou montar uma academia, ou trabalhar como professor nas escolas por aí, nas companhias do Brasil, tudo. Mas eu tenho essa vontade sim, e em especial ajudar o bailarino homem a sair do Brasil ou a ser um bailarino reconhecido. Eu tenho essa vontade de ajudar os bailarinos homens, assim, até por conta da minha carreira, de mim, de quem eu sou. Na verdade, a gente nunca quer parar, né? Tanto que acaba acontecendo uma transição grande, né? Do bailarino para o professor coreógrafo, ou preparador, ou ensaiador, e acaba... O profissional da dança, às vezes, ele vai querer dar aula, querer estar dentro da dança até a hora que morrer, praticamente. Ele não quer se aposentar, ele quer estar sempre trabalhando, porque aquilo preenche muito ele. Eu, Ednei, até onde eu conseguir, eu quero estar dentro da dança. Eu me sinto muito confortável aqui, eu me sinto muito abraçado aqui e eu acho que aqui é a minha casa. Assim, eu tenho esse conforto aqui. E ao mesmo tempo, a companhia faz muitas turnês para fora, então eu tenho um público fora também muito grande. E eu acho que eu posso manter aqui o Brasil como meu porto seguro, o meu lar. Toda a minha carreira foi aqui dentro e eu não gostaria, apesar de achar maravilhoso, e acho que é uma grande oportunidade você fazer parte de outras companhias, estar em outro país, aprender, somar, isso é uma grande experiência. Mas eu amo muito meu país, amo muito o Teatro Municipal e quero fazer minha carreira aqui dentro. Quero estar velho aqui dentro. Hoje nós não vivemos, nós sobrevivemos. Estar hoje aqui, eu estou pagando para estar aqui, eu estou lutando para estar aqui. Então é difícil, mas acho que é o mínimo da responsabilidade, sendo bailarino da casa, sendo o primeiro bailarino, acho que é o mínimo que eu posso fazer, não só pela minha arte, não só pelo Teatro Municipal, mas pela minha vida e pela vida da minha família. É o mínimo que eu posso fazer, é continuar lutando por ela, por tudo isso.